toque quântico, o poder de curar. A energia pode curar problemas diferentes daqueles em que está trabalhando? Isto é muito comum, visto que a energia irá para onde quiser. Todos os tipos de surpresas podem ocorrer. Entre as mais comuns estão aquelas em que as pessoas com dor de cabeça descobrem que a sua sinusite também desapareceu. O contrário também pode acontecer. Pessoas que se queixavam de sinusite constante relatam que as suas dores de cabeça desapareceram. Uma vez, durante uma aula, 2 alunos trabalhavam em uma mulher. Tinha uma dor aguda na região dos sinos. Quando a sessão terminou, ela reclamava que ainda tinha os sinos doloridos. Então, expliquei-lhe que não se tratava de um sistema perfeito e que era preciso dar tempo ao tempo. Na manhã seguinte, ela telefonou dizendo que ainda tinha dores. Disse-lhe que isso pode acontecer de vez em quando. Então contou-me que a sua visão, que sempre tinha sido 20/200, tinha agora repentinamente mudado para 20/25. E mesmo que os sinos ainda doendo, estavam extremamente felizes. Seria interessante relatar que a sua visão não se havia estabilizado em 20/25, mas estivera flutuando desde então. A partir daí, ela continuou a radiar energia nos olhos, e estes estão melhorando pouco a pouco. Se a energia se movimenta automaticamente para locais que dela precisam, por que é necessário colocar as mãos bem naqueles lugares mais problemáticos? Se tivéssemos todo o tempo do mundo, isso realmente não teria importância. Porém, dadas as limitações de tempo, é muito mais rápido e mais eficiente ir para aqueles lugares que necessitam de cura. Você poderia encher a sua piscina só ligando a mangueira no jardim, mas seria muito fácil colocar a mangueira diretamente na piscina. O toque quântico e as emoções. Como o toque quântico afeta as emoções da pessoa em quem estou trabalhando? As emoções do cliente irão, em geral, tornar-se mais equilibradas e harmoniosas. A energia não faz distinção entre problemas físicos e problemas emocionais. Ela vai onde é necessário e faz pela pessoa o que precisa ser feito. Lembro-me de uma ocasião em que fui visitar um amigo para realizar uma sessão. Assim que cheguei à porta de sua casa, ele foi logo avisando que estava de extremo mau humor naquele dia. Perguntei-lhe então, em que lugar do corpo está sentindo mau humor? Respondeu. Esta é uma pergunta bastante interessante. Estou sentindo mau humor na parte superior do peito, na garganta e na nuca. Pedi-lhe que se sentasse e eu veria o poderia ser feito. Para espanto dele, assim que terminei a sessão, o seu mau humor havia desaparecido. O que fez comigo? Perguntou. Respondi que só lhe tinha dado um ajustamento de atitude. O propósito das sessões de toque quântico não é curar os problemas emocionais do cliente,
mas é de fato ajudá-lo a encontrar maior equilíbrio emocional. E ao sentir-se mais centrado, ajudando-o a trabalhar de forma mais efetiva e responsável com o processo das suas próprias emoções. Conheço um psicoterapeuta que usa o toque quântico para proporcionar ajuda mais efetiva nos seus clientes. Ela pergunta aos pacientes em que parte do corpo sentem as emoções. Então, com o consentimento deles, põe as mãos na parte em questão e começa a radiar energia. Ela é muito cuidadosa em certificar-se de que não existe insinuação sexual ou outras implicações através do toque. O resultado é que seus clientes são ajudados a mover-se para um local em que eles são efetivamente mais capazes de lidar com as suas emoções. Aspectos emocionais não resolvidos podem bloquear as vibrações da cura ou causar o retorno do estado de doença. Esse trabalho não exime os pacientes de terem de lidar com a própria cura emocional e psicológica. Se o toque quântico pudesse substituir o processo emocional e a expressão saudável das emoções, eu o consideraria um obstáculo. Acredito que aprender a ser emocionalmente honesto conosco e a sentir e liberar as nossas emoções é uma habilidade essencial. Qualquer coisa que interferisse nessa parte fundamental do nosso crescimento seria contraproducente. Por sorte, o toque quântico pode apenas auxiliar as pessoas a se tornarem mais equilibradas, o que faz com que possam expressar melhor, perdoar melhor e liberar a energia necessária para seu crescimento. Com o toque quântico, pode afetar as minhas próprias emoções quando estou usando. Toda vez que um praticante de toque quântico está radiando energia, seja trabalhando em si mesmo com os toques de corpo inteiro, ou trabalhando em um cliente, ele aumenta a sua própria vibração e recebe algum benefício dessa energia. Além dessa cura suave por estar apenas radiando energia, o ato de doar-se é conhecido por realizar maravilhas em relação ao estado emocional do praticante. Eu próprio tenho vivenciado esse processo e inúmeros alunos me relatam como o ato de realizar uma sessão de toque quântico eleva as suas emoções. Finalizar uma sessão de toque quântico. Quando a sessão está para terminar, você sente mudança nas sensações nas mãos? Sim, isso acontece. Quando o cliente recebeu toda a energia necessária e seu corpo simplesmente não aceitará mais e você perceberá que o formigamento e outras sensações nas suas mãos diminuirão ou pararão por completo. Em muitos casos, conforme a sessão progride, pode ser que você sinta seu corpo vagarosamente igualando a sua vibração energética à das suas mãos. Quando as vibrações são idênticas, você não será capaz de perceber nenhuma sensação, desde que continue tocando as mãos. É engraçado, mas todos que fazem o toque quântico parecem achar que,
Eu não devo estar conseguindo radiar energia porque não sinto nada nas mãos. Então, quando você retira as mãos do paciente, sentirá as próprias mãos vibrando intensamente. Coloque de novo as mãos na outra pessoa e mais uma vez não sentirá nada. Isso é normal. É um sinal de que o processo está completo. Tem uma técnica secreta. Gosto de perguntar ao cliente como se sente. Se ele ainda estiver com dor, o meu palpite é que a sessão ainda não acabou. Contudo, não sou sempre capaz de chegar a esse ponto. Com a prática, desenvolvemos a sensibilidade de quanto a pessoa pode mudar a sua vibração, qualquer que seja a sessão. A pessoa em que eu trabalhava me pediu para interromper a sessão depois de 10 minutos, dizendo que percebeu que chegou ao ponto em que não poderia mais suportar nenhuma energia. Isso é verdade? Acontece às vezes de a energia recebida tornar-se desconfortável para o paciente, visto que a sua reação à cura é muito intensa. Isso é compreensível. Se parar nessa hora, fique ciente de que a sessão ainda não terminou e de que tampouco pode deixar o cliente naquele estado desconfortável. Se o paciente tiver esse tipo de forte reação ao processo de cura, recomendo que o praticante encoraje-o enfaticamente à continuação da sessão. Conforme o tempo vai passando, a reação deverá diminuir para ambos. Interromper a sessão quando a energia é extremamente intensa seria prematuro. Como podemos determinar quantas sessões uma pessoa precisará? Não existem regras rígidas sobre quantas sessões uma pessoa precisará. Se a pessoa apresenta um problema crônico que se arrasta por muito tempo, então provavelmente o processo será mais rápido do que ela tenha alguém com um problema agudo ou recente. Uma regra geral é continuar a trabalhar no cliente até que ele queira. Em geral, deixo o cliente decidir quantas vezes quer retornar. Para certos problemas, ele poderá solicitar uma sessão 2 ou 3 vezes por semana, ou talvez até mesmo todos os dias. Isso depende. Não há restrição em agendar uma série de sessões para um problema crônico nas costas. Em longo prazo, é importante para eu perceber que estou fazendo progresso. Depois de uma sessão, o que o seu cliente pode fazer agora, após uma sessão para ajudar a sua própria cura? Depois de concluir a sessão, se a pessoa que recebeu foi capaz de continuar a radiar energia nas partes do corpo em que você trabalhou, pode intensificar e prolongar os efeitos do processo de cura. Existe algo que deveríamos fazer para o nosso paciente depois de completar a sessão? Sugiro que seja fornecido ao paciente um copo de água. A sessão pode ser feita com que toxinas fossem liberadas e beber água pode auxiliar na lavagem dessas toxinas. Na minha opinião, é uma ideia excelente carregar o copo de água através da radiação de energia antes dele ser ingerido. Veja na página 179. Quando a sessão chega ao fim, as suas mãos ainda estarão radiando energia em alta vibração.
Você provavelmente será capaz de carregar um copo de água de energia poderosa em cerca de 3 a 5 minutos. Existe alguma chance de o toque quântico ser prejudicial? É possível prejudicar alguém radiando energia em excesso no seu corpo? Que eu saiba, isso nunca aconteceu. É realmente impossível fornecer energia em excesso a alguém. Se uma parte do corpo recebe mais energia do que necessita, envia o excesso para alguma outra parte que precisa mais dela. A pessoa que recebe a energia terá sensações correndo para outro lugar, fornecendo informações úteis. Essa pergunta surgiu quando estive com o Dr. Norman para ensiná-lo a radiar energia. Da perspectiva do doutor, não é possível prejudicar o cliente, porque a energia só funciona como fator de equilíbrio. Quando o equilíbrio é atingido, a energia para de fluir ou apenas segue em frente. Existe algum perigo em fazer o toque quântico? Que eu saiba, o toque quântico não é perigoso. Já presenciei a sua eficácia em recém-nascidos, animais e idosos. Em mais de 20 anos, nunca testemunhei nenhum efetivo negativo. Conforme afirmei antes, se fornecemos a uma pessoa mais energia do que pode usar, ela simplesmente não a absorverá. Lembro-me de um caso em que eu tive receio de realizar uma sessão de toque quântico em uma pessoa. Há alguns anos conheci um homem que tinha sofrido um transplante de fígado e estava recebendo medicação para suprimir o sistema imunológico e evitar a rejeição do novo órgão. A minha preocupação era fornecer energia a ele e causar o fortalecimento do seu sistema imunológico, colocando-o dessa forma em risco de insuficiência hepática. Visto que eu não sei se esse fenômeno se realizaria, preferi errar pelo lado da prudência. Existe o risco de alguém usar estas técnicas para prejudicar terceiros? Em teoria, sim, mas não tenho informação de que alguém tenha tentado fazê-lo. O problema em tentar utilizar energia de modo negativo é que isso rapidamente se volta contra o agente. Quaisquer que sejam as razões, o mundo parece estar estruturado de forma que a tendência é rapidamente receber de volta o que se faz aos outros. Exceto isso, prejudicar conscientemente outra pessoa é uma maneira certa de diminuir a própria autoestima. Para qualquer pessoa disposta a manifestar o seu ódio dessa forma, eu poderia apenas sugerir que encontre maneiras saudáveis para liberar a raiva, o que pode ser enormemente fortalecedor. O toque quântico e outras modalidades. Você sugere usar o toque quântico justamente a outras modalidades de técnicas práticas de cura? Sem dúvida, na minha experiência, o toque quântico pode ser usado para trabalhar conjuntamente ou então para aprimorar qualquer outra modalidade prática de cura. Considero o toque quântico uma terapia transparente por ser tão facilmente incorporada a outras práticas. Se você estiver utilizando o Reiki,
simplesmente realiza o toque quântico durante as sessões de Reiki. Para os praticantes de Shiatsu ou acupressão, radia energia nos polegares ou demais dedos enquanto pratica normalmente o seu trabalho. Praticantes de massagem descobriram que é exigido um alto nível de concentração para ser capaz de radiar energia durante uma sessão. Depois de treinar por um tempo, eles se tornam habilidosos nessa prática. Tenho ouvido clientes relatarem que após uma massagem com toque quântico, sentem-se como que incandescentes. Quiropráticos também descobriram que conseguem usar o toque quântico no lugar da maioria dos ajustes de alta velocidade. Terapeutas de sacrocraniano dizem que o toque quântico transformou a sua prática. A lista é longa. Essencialmente, o toque quântico pode auxiliar na eficácia de muitas outras técnicas. Qualquer indivíduo pode aprender a fazer o toque quântico. Pessoas com várias deficiências físicas, cegas ou surdas, seriam capazes de aprender a realizar o trabalho? Certamente. Radiar energia depende de intenção, atenção e respiração. Uma pessoa que não possui as distrações causadas pela visão ou som pode sustentar o foco tão bem e potencialmente até melhor que os seus colegas que conseguem ver e ouvir. E as crianças também podem aprender a fazer o toque quântico? Claro! As crianças constantemente não apresentam nenhuma deficiência no aprendizado das técnicas. Elas possuem desejo de realizar trabalho de cura. Podem ser tão eficazes quanto os adultos. Não é incomum a presença de crianças nas minhas aulas. E para a alegria dos pais, elas fazem um trabalho de cura maravilhoso. Uma vez, em um dos meus cursos, uma mulher trouxe seu filho, de 11 anos, Zack, para uma aula. Zack divertiu-se muito descobrindo que conseguia fazer na aula exatamente o que os adultos conseguiam, e tão bem quanto eles. Ajudou a mãe quando ela trabalhava em vários casos de lesões por skate e desalinho de postura. O amor por ele e a mãe dividiram durante aqueles momentos. Foi uma das coisas mais tocantes que já presenciei. No caminho de volta para casa, Zack falou: sabe, sempre quis ter superpoderes e agora eu sinto que tenho. Na escola, no dia seguinte, Zack disse ao amigo que tinha aprendido a curar os outros. O amigo então desafiou: cure-me. Ele perguntou ao amigo onde estava doendo. Ao que ele respondeu que não doía em lugar algum. Zack então respondeu que não poderia ajudá-lo se ele não tivesse dor. Imediatamente, o amigo bateu a mão na mesa, o mais forte que conseguiu. A mão estava inchando e mudando de cor. Calmamente, Zack pegou a mão do amigo e começou a radiar energia nela. Alguns minutos depois, garoto comentou: ei,